Módulo 51 e 52, página 81. Radiciação de números racionais, raiz quadrada. Da mesma forma que já mostramos no estudo sobre o conjunto dos números inteiros, a radiciação é a operação inversa da potenciação, seguindo a mesma ideia no estudo dos números racionais. Neste momento, falaremos especificamente sobre o cálculo de raiz quadrada, que é um caso específico da radiciação. Relembra-se a ideia. Raiz de 25, ou seja, qual que é a origem, a raiz de 25, ele parte do qual número? Do 5 vezes 5, né? Aqui, ó, como não tem, então significa que é 2. Então, ele parte de qual número? Multiplicar 2 vezes do 5. Então, raiz de 25, a sua origem, a sua raiz é o 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz de 142, parte de qual origem? Do 2, pois 12 ao quadrado igual a 144. Observe que o cálculo da raiz quadrada corresponde ao inverso do cálculo do quadrado de um número. Nessa linha de raciocínio, estendendo o estudo para os números racionais, considere que potências de expoente 2 geram quadrados perfeitos, e assim podemos obter a raiz quadrada de números racionais. Considere, por exemplo, um quadrado com lado medindo 1 metro e área de 1 metro quadrado. 1 metro e área de 1 metro quadrado. Que 1 vezes 1, 1. M vezes M, repete a base, somos expoente. 1 e 1, 2. 1 metro quadrado. Se desse quadrado tomarmos apenas metade de seus lados como medida, teremos quadrados com lado de meio metro. Com isso, a área de cada um deles será equivalente a 1/4 da área inicial, ou 1/4 metro quadrado. Veja na figura. Então, se fosse só meio, né? Então, meio vezes meio, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, m vezes m ao quadrado. Se fosse só metade, tá? A situação apresentada geometricamente pode ser interpretada por meio de cálculos. 1 meio elevado ao quadrado é igual a 1/4. Se partirmos para o raciocínio inverso, vamos considerar um quadrado que tem a área de 1/4 metro quadrado. Com base nessa área, qual deverá ser a medida do lado desse quadrado? Podemos chegar a esse número calculando a raiz quadrada de 1/4, que deverá ser, como vimos na figura, meio, 1 sobre 2. Basicamente, o que fizemos foi calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Calculamos a raiz quadrada do 1, que é 1, e a do 4, que é 2. De maneira geral, a raiz quadrada de um número racional positivo, que seja quadrado perfeito, é o racional positivo que elevado ao quadrado resulta no número dado inicialmente. Veja alguns exemplos. Raiz de 16 sobre 25. Raiz de 16, eu sei que é 4. Raiz de 25, 5. Raiz de 1 sobre 100. Raiz de 1 é 1. Raiz de 100 é 10. No entanto, nem sempre a raiz quadrada de um número racional será outro número racional. Basta que o racional dado não seja quadrado perfeito. Exemplos. Raiz de 2/3 não pertence ao conjunto dos números racionais. Raiz de 1/7 não pertence ao conjunto dos números racionais. Da mesma forma, o racional dado no radicando deve ser positivo, pois não há nenhum número racional que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Então, raiz de menos 2/4 não pertence ao conjunto dos números racionais. Raiz de menos 9 sobre 16 não pertence ao conjunto dos números racionais. Por outro lado, assim como foi mostrado para os números inteiros, existe o oposto da raiz quadrada de um número racional. Exemplos. Menos 9 sobre 25. Menos raiz de 9 sobre 25, menos raiz de 9, raiz de 25. Raiz de 9 mantém o sinal de menos, é 3, raiz de 25 é 5. Menos 3/5. Aqui é B, menos raiz de 4 sobre 9. Aí, ó, só desmembrei, coloquei a raiz do numerador e depois a do denominador, mantive o sinal de fora, né, que está de fora.
Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Exercício de aplicação, módulo 51 e 52, página 102. 1. Complete corretamente as lacunas que indicam o cálculo de raiz quadrada. Raiz de 25, qual que é a origem de 25? 5. Raiz de 64? 8. Pois 5 oitavos ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 8 vezes 8, 64. B. Raiz de 49, qual que é a origem de 49? 7. Raiz de 121, qual que é a origem de 121? 11. Pois 7 onzeavos ao quadrado é igual a 7 vezes 7, 49, 11 vezes 11, 121. C. 36 sobre 169. Raiz de 36, 6, né? Qual que é a origem de 36? 6. Raiz de 169, qual que é a origem de 169? 13. Pois 6 sobre 13 elevado ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, e 13 ao quadrado, 169. D. Raiz de 225 sobre 289. Raiz de 225, 15. Raiz de 289, 17. Pois 15 ao quadrado é 225 e 17 ao quadrado, 289. 2. Obtenha cada uma das raízes indicadas. Depois represente-as na reta numérica. A. Raiz de 4 sobre 9. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Raiz de 1 sobre 9. Raiz de 1, 1. Raiz de 9, 3. C. Raiz de menos raiz de 16 sobre 9. Menos raiz de 16, 4. Raiz de 9, 3. D. Raiz de 25 sobre 9. Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. 2 terços. 2 terços, olha aqui. Tá vendo que aqui na minha reta numérica, o que eu posso observar? Que a minha reta numérica ela foi dividida em quantas partições? Ó, aqui é o 0. Eu dividi em 1, 2, 3. Então, todas as unidades foram divididas em frações de 3. E todos os meus resultados eu observo que deu 3, né? No denominador. Então, tá todas as frações aqui por 3. Então, por isso que eles dividiram as unidades por 3. 2 terços. Positivo, né? 2 terços. Então, eu tenho aqui 2, 1. Ó, aqui não, né? Aqui não, eu não tenho uma unidade. Então, se aqui eu tenho uma unidade e vou dividir 2, eu tenho 2 partes de 3, né? Olha aqui, 2 terços. Significa que eu tenho 2 partes de 3. Então, 2 partes de 3, tá? Ah, mas como eu sei que tá no 1? Porque se eu tenho dois reais e dividido por 3 pessoas, vai dar menos de R$1. Então, menos de 1, né? Aqui. 1 terço. Então, eu tenho algo dividido, fracionado em 3 partes e só pego uma partição, né? 1 das 3 partes. Então, aqui, se eu tenho 1 terço, é só aqui, ó. 1, representa bem aqui o B, ó, tá? O A aqui, mas o B está aqui. E o C, que é menos 4 terços. Eu tenho 4 partes dividido em 3, ó. Ué, mas está dividido em 3, como é que eu vou ter 4? Então, isso está querendo me dizer que é uma fração imprópria, né? Então, elas são esses 3 pedaços, mais um. Então, é mais de uma unidade, né? Então, vai estar, ó, é mais do que essa unidade, tá? Já inclui a outra, que é mais um terço. Então, o C está aqui. D, 5 terços. Então, a mesma ideia da letra C. Tenho aqui dividido em 3. E aqui também, ó, 3 terços, 4 terços, 5 terços. Então, são, né? Passou de 1. Então, mais 2 unidades, ó. 1, 2, 2 unidades. Dessa minha segunda parte aqui, ó. Da segunda unidade, do meu segundo inteiro, ó, do meu segundo todo, eu só tenho 2 pedaços, 2 partes. Então, ficou assim, tá? 3. Raiz quadrada de 4
Raiz quadrada de 4, 60. De 4, 64 avos. De 4, 64 avos. Equivalente ao número racional que eu posso dividir, né? Sei que 64 dividido por 4 dá 16. 24, vai 2, 4, 5, 6, isso, 16. E 4 dividido por 4 dá 1. Então, temos... é a raiz quadrada. Peraí, a raiz quadrada de 4, 64 avos. A raiz quadrada de 4, 64. Eu esqueci de pôr o sinal e aí só fiz a simplificação. Ou seja, a raiz quadrada de 4, vou só desmembrar aqui, tá? É 2 e a de 64 é 8. E aí agora sim eu posso simplificar. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 4, 1/4. Agora sim, certo? 4. Determine o número racional correspondente a cada letra dada. Depois, escreva em ordem crescente as letras de acordo com o valor correspondente. Determine o número racional correspondente a cada letra dada. Então, raiz de 25 sobre 36 avos, 25 é 5. Raiz de 36, 6. Raiz de 4, 2. Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Raiz de 1, 1. Raiz de 81, 9. E aí, depois escrever em ordem crescente as letras de acordo com o valor correspondente. Então, aqui, 2. Aí, o que eles... vamos saber quem que é maior aqui. O que a proposta? Ó, está cada um com um denominador diferente. Talvez assim a gente não vai conseguir saber quem é o maior, né? Uma das opções de fazer o MMC entre esses três, né? Para saber para verificar uma unidade única. Ou então fazer a divisão de cada número. Só que para fazer essa divisão de cada número, acho que é mais desvantagem, mais demorado. Então, vamos pelo MMC. MMC de 6. 4, 5, 6 e 9. 4, 5, 6 e 9. Começo com o 2, né? Aí, 2. 5, 6 dividido por 2, 3 e 9. 2 de novo. 1, 5, 3 e 9. E agora, o 3, né? 1, 5, 3 dividido por 3, 1, 9 dividido por 3, 3. O 3 de novo vai ficar 1, 5, 1, 3 dividido por 3, 1. E agora, o 5. Aí sim, fica 1, 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4. Aliás, 3 vezes 3 aqui eu sei que dá 9, né? E 2 vezes 2, 4. Eu sei que 4 vezes 5 dá 20, né? Se 4 vezes 5 dá 20 e 20 vezes 9, 2 vezes 9 eu sei que é 18, só acrescento 0. Então, dá 180 o MMC. Então, fica... Eu vou coloquei aqui 5 sextos, 2 quintos, 3 quartos, 1 nono. Certo? A, B, C e D. Fica, vamos colocar 180, que é o meu MMC. 180 dividido por 6, 30. 30 vezes 5, 150. 180 dividido por 5, eu vou ter 36. Vezes 2, 72. 180 dividido por 4, 45. Vezes 3, 135. 180 dividido por 9, 20. Vezes 1, 20. Agora sim, ó, mesmo denominador. Então, agora eu sei quem é que tem um pedaço maior, né?
quem é que tem mais bolo na forma. Então, aqui, ó, eu tenho vamos supor que aqui eu tenho uma forma de bolo com 150, dividido em 180 pedaços, e aqui tem 150 pedaços. Essa forma de bolo tá dividida em 180, todas as formas estão divididas agora em 180 pedaços. Só que essa tem 150, essa 72, essa 135, essa 20. Qual que é maior? Maior é essa, né? A. Então, a é maior. E pede para pôr em ordem crescente. Então, o A é maior que todos. Depois, eu tenho 135, que é C, certo? Que equivale a 3/4, C. Então, C é só menor do que A, mas é maior do que o resto. E aí depois, agora 72, né? Que é B. Então, vem aqui, ó, o B, que ele é maior do que todo o resto. E é menor do que C. E, por último, o 20 aqui, né? O D. Então, vai ficar aqui a nossa ordem crescente, tá bom? 5. Determine a medida da área de cada quadrado. O exercício 5 pode ser usado como base para que os alunos possam resolver. Determine a medida da área de cada quadrado. A medida da área, então, 1,5 sobre 1,5 metros. Então, vai dar 1 vezes 1, né? Lado ao quadrado, 1 vezes 1, 1, 5 vezes 5, 25. 1 sobre 25 metros quadrados, aqui, certo? A área de 1 sobre 25 metros quadrados. B, 2/3 e 2/3, vou multiplicar, que é a mesma coisa, é a mesma base, então eu repito a base, somos expoente, 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, tá? Que eu tô levando ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Então, a área de 4/9 centímetros quadrados. 6. Calcule o valor de cada raiz quadrada, indicando a resposta na forma irredutível. Bom, vamos lá. Raiz de 36 é 6, raiz de 81 é 9. Aqui eu ainda consigo, né, reduzir, porque o 6 eu sei que ele tem o 3 aqui escondido, e o 9 eu também sei que tem um 3. Então, 6 dividido por 3, 2, e 9 dividido por 3, 3. Raiz de 64, 8. Raiz de 144, 12. Os dois são pares, 8 dividido, e não, os dois são divisíveis por 4. 8 dividido por 4, 2, e 12 dividido por 4, 3. C, raiz de 100 sobre 400, raiz de 100 dividido por raiz de 400. Raiz de 100, 10, raiz de 400, 20. Posso cortar o zero, né? Fica meio. D, raiz de 196, raiz de 256, raiz de 196, 14. Raiz de 256, 16. Ambos são pares. 14 dividido por 2, 7. 16 dividido por 2, 8. 7. Da página 103. Modelos comuns de calculadora podem apresentar uma tecla que permite determinar a raiz quadrada de um número. Faça uso dessa função e calcule a fração correspondente a cada raiz apresentada. Bom, A, raiz de 961 sobre 2.916. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão abrir lá, vão colocar o número 961, depois apertar a raiz, ó. Essa aqui eu tô usando a calculadora do computador e aperto a raiz, ó. Essa aqui é a raiz quadrada, tá? De um número, 31. E aí depois você vai fazer o quê? Raiz de 2.916. Então, eu vou digitar 2.916, raiz quadrada desse número, 54. Então, tá aqui. Ó, aqui eu fiz no computador, mas eu tenho essa aqui, ó. Peguei ali emprestado, custei encontrar um aqui. 1764, raiz desse número. 42. Então, vou lá 42.
E a outra é 4.225, viu? Que eu digitei o número. E aqui o botãozinho, ó, raiz. Então, raiz, tá? 65. Então, 42 sobre 65, tá? 8. Qual é o maior? O quadrado de meio ou a raiz quadrada de 1/4. O quadrado de meio é o quadrado de meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4. Ou 4. E aqui, quem é maior, né? Raiz de 1/4, raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Bom, agora se eu tenho 1. Então, R$1 dividido por 4 pessoas fica 25 centavos. Então, R$1 dividido por 2 pessoas fica 50 centavos. Quem é maior, 25 centavos ou 50 centavos? 50 centavos, tá? Então, a gente fez um, fez o outro e analisou. De outra forma, bom, eu fiz essa análise da divisão que para mim estava bem fácil, mas lembra quando nós fizemos também o MMC entre 2 e 4? Será 4, né? Aí, ó, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. E o outro, 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Então, um é 2/4 e o outro 1/4. Então, com o mesmo denominador, quem é maior? O 2. Então, essa é raiz de 1/4, ela é maior, aqui nossa respostinha, tá vendo? Que é maior do que o quadrado de 1/2. Ok, moçada? Então, para vocês não ficarem tristes, tarefa de casa para vocês também colocarem lá na plataforma, tá? Tarefa de casa, página 103. E então, como tem 2 módulos aqui e amanhã nós temos 2 aulas, então, módulo 51 e 52, vocês vão fazer essa atividade, tá? Na primeira aula de matemática. E na segunda aula de matemática, vai ser no último horário, o 4º horário, vocês aproveitam para resolver os exercícios propostos, ou para rever, né, esse conteúdo, que ele é muito importante. Tem alguns que estão tendo alguma delicadeza, para tirar dúvida, enfim. Esse modo, e talvez foi muito... repita, se vocês não entenderam, repito a visualização da parte teórica, tá? Que vai começar a fazer sentido para vocês, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigada.